E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. Após brilhar decisivamente na recente vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, que garantiu a classificação do time às quartas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Gustavo Henrique vive um momento de grande expectativa. O jogador, que se firmou como um dos pilares da defesa alvinegra, tem contrato com o clube apenas até o final deste ano, deixando seu futuro em aberto e gerando especulações entre torcedores e especialistas. Apesar de já poder assinar um pré-contrato com outra equipe, Gustavo Henrique tem deixado claro que a sua prioridade é continuar vestindo a camisa do Corinthians. Essa vontade reforça o desejo do clube em renovar o vínculo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido até que as partes cheguem a um acordo definitivo. Na próxima semana, uma reunião importante está marcada entre os representantes do jogador e a diretoria corintiana. O Timão já manifestou interesse em manter Gustavo Henrique no elenco, porém, é preciso que as condições contratuais sejam alinhadas para que a renovação aconteça de maneira satisfatória para ambos os lados. O zagueiro deseja um contrato de pelo menos mais 2 anos, algo que reflete sua intenção de se consolidar ainda mais no clube. Além disso, Gustavo espera que o Corinthians honre um compromisso assumido na época de sua chegada, no início de 2023, quando o clube abriu mão do pagamento de luvas, mas prometeu conceder um bônus na renovação. Este acordo está no centro das negociações e pode ser decisivo para o futuro do jogador no Parque São Jorge. Enquanto as conversas estão em andamento, o mercado não deixou de observar a situação do defensor. Clubes da Arábia Saudita, como Al-Fahd Damak, demonstraram interesse em contratar Gustavo Henrique, enquanto o Fluminense chegou a receber o nome do zagueiro, mas as tratativas não evoluíram, pois o Corinthians deixou claro que não deseja abrir mão do jogador no momento. Essa demonstração de força do clube indica que a diretoria quer manter a base de jogadores que vem garantindo estabilidade e bons resultados na defesa. Até aqui, Gustavo atuou em 51 partidas, marcou 3 gols e conquistou o Campeonato Paulista, além de ter construído uma forte identificação com a torcida, que reconhece nele um dos principais heróis recentes do Timão. O relacionamento do jogador com a fiel torcida é um fator que pode pesar positivamente na decisão de renovar o contrato. Em entrevista após a vitória no derby, Gustavo Henrique destacou a força da torcida corintiana mesmo em momentos difíceis. A paixão da torcida vai muito além do jogador, eles torcem pelo clube de coração, estão presentes mesmo nas fases complicadas e isso nos dá um incentivo enorme, comentou o zagueiro, ressaltando a energia e o apoio que recebeu da arquibancada durante os jogos fora de casa. Essa conexão intensa entre atleta e torcida é um elemento que fortalece o ambiente no clube e pode ser fundamental para que o defensor decida permanecer. Com o calendário apertado e a necessidade de planejar o futuro do time para 2026, o Corinthians precisa resolver o quanto antes a situação dos jogadores que têm contrato até o fim do ano. Além de Gustavo Henrique, outros nomes importantes como Fabrício Angeleri, Maicon, Thales Magno e Ângel Romero também têm vínculos perto do vencimento. A diretoria trabalha para evitar a perda desses atletas, que são peças-chave na equipe. No caso de Gustavo, sua permanência é vista como fundamental para garantir a segurança e a solidez da defesa, que tem sido um diferencial para o time. O desenrolar dessas negociações promete ser um dos capítulos mais importantes para o futuro próximo do Corinthians. Foi em meio ao calor de uma crise política sem precedentes e a frieza das arquibancadas vazias que o Corinthians parece ter perdido algo mais valioso que um presidente, o seu futebol. O time que já encantou o país com raça, garra e identidade forte, hoje caminha sem alma, sem direção e, pior, sem brilho. O grito da torcida virou silêncio desconfiado, e o que antes era fé em campo se transformou em desânimo coletivo. O futebol do Corinthians, aquele que carregava a mística do sofrimento seguido da superação, parece ter morrido sufocado por disputas internas, vaidades políticas e uma gestão que mergulhou o clube em instabilidade. O impeachment de Augusto Melo, embora necessário aos olhos da maioria dos sócios, é só mais um capítulo no roteiro sombrio de um time que já não reconhece seu próprio espelho. Enquanto os bastidores do clube fervem com trocas de acusações, assembleias e notas oficiais, o futebol, o verdadeiro protagonista, está fora de cena. O elenco, desmotivado e sem padrão tático, reflete em campo a confusão que reina nos corredores do Parque São Jorge. A ausência de liderança clara, os reflexos da queda do presidente e o distanciamento entre diretoria e jogadores contribuíram para a derrocada técnica e emocional da equipe. O Corinthians, que por décadas fez história com jogadores limitados mais comprometidos, hoje se arrasta em campo com um futebol burocrático, previsível e sem alma. O resultado é o luto silencioso de uma torcida que não chora apenas por derrotas, mas pela sensação amarga de que o bom futebol do Timão foi enterrado, e ninguém sabe onde está o caminho de volta. A sensação de que o bom futebol do Corinthians morreu não é exagero, é constatação. O que se vê hoje em campo é apenas uma sombra do que o clube representou por décadas.
A energia que antes pulsava a cada dividida, a cada gol sofrido e reagido com bravura, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, restou uma equipe desfigurada, taticamente desorganizada e emocionalmente desligada. A crise no topo, simbolizada pelo impeachment de Augusto Melo, não é a única culpada, mas escancara um clube sem comando, onde as decisões são tomadas com interesses divididos e consequências ignoradas. O time que já foi temido pela sua força coletiva, que suava a camisa até o último minuto, hoje entra em campo sem ideia, sem identidade, sem propósito. E o torcedor, mesmo fiel por essência, começa a perceber que o problema não é momentâneo, é estrutural, profundo e preocupante. Nos bastidores, os escândalos e disputas políticas tomam conta da pauta, enquanto o futebol, que deveria ser o centro de tudo, foi deixado em segundo plano. Os jogadores sentem essa falta de rumo. A comissão técnica, seja quem for o treinador da vez, sofre para extrair algo de um elenco desmotivado e mal montado. Falta liderança no vestiário, sintonia com a torcida e, sobretudo, um projeto claro de reconstrução. O Corinthians virou um clube onde o caos virou rotina e onde a paixão do torcedor é constantemente posta à prova. E quando um clube como o Timão, com uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, perde a conexão com seu povo, com sua essência e com sua história, não é apenas o futebol que morre, é a alma do Corinthians que adoece, jogo após jogo, derrota após derrota. Vamos juntos nessa jornada. Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. E agora, torcedor corintiano, a pergunta que não quer calar: o que aconteceu com o Corinthians que você aprendeu a amar? Onde foi parar aquele time que, mesmo sem estrelas, jogava com o coração na chuteira e fazia do sofrimento a sua força? A Fiel sempre esteve lá, nas vitórias e nas quedas, nos títulos e nas crises. Mas será que esse time que entra em campo hoje ainda representa você? Ou o Corinthians virou um reflexo frio de um clube que esqueceu suas raízes? A sensação de luto não é por uma derrota ou uma eliminação. É pela ausência de alma, de identidade, de entrega. E você, torcedor, o que sente ao ver isso tudo? Queremos saber, você acredita que há volta? O que precisa mudar para que o futebol do Corinthians renasça? É só trocar o presidente? Mudar o elenco? Ou é algo mais profundo, que começa no modelo de gestão e passa pelo respeito à história do clube? A Fiel sempre foi protagonista das grandes viradas do Timão. Será que chegou a hora de, mais uma vez, a torcida levantar a voz e exigir um novo rumo? Porque o Corinthians nunca foi só bola na rede, foi suor, foi luta, foi povo. E quando isso desaparece, o clube perde sua essência. Então, torcedor, este é o seu momento. Você ainda se vê no time que veste o manto alvinegro? Ainda sente orgulho ou já sente vergonha? Mande sua opinião, grite, participe. O Corinthians precisa ouvir quem realmente importa, o povo que construiu essa camisa centenária com amor e lealdade. A crise é real, o futebol está morrendo, e talvez, só talvez, a resposta esteja justamente em quem nunca abandonou o clube, você. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.